O Diácono Nário hoje vai nos falar aqui um pouco sobre sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida profissional, né? Vai contar um pouco sobre a sua história. Muito bem, meu irmão Noel, nosso caçula. É um prazer estar aqui participando deste momento aqui juntos. Muito bem. E aí? Bom, a minha vida ela é um chamado de Deus, né? Para descobrir, eu tive que rezar muito para poder entender os desígnios de Deus, né? Então hoje eu sou diácono permanente, casado, trabalhador, trabalho na faculdade, na UEG há quase 30 anos. E como diácono permanente tem 11 anos já de trabalho e 28 anos com a minha esposa, né, no sacramento do matrimônio. Como que iniciou, como que chegou até Anápolis? Como que foi a história desde o princípio? Como que chegou a Anápolis? Como que você entrou na faculdade, na UEG? Quais foram os cargos? Se foi subindo, começou embaixo, começou em cima? Como que foi essa trajetória? Só explica pra gente, assim, por alto. Muito bem. Então nós nascemos no Paraná e para vir para Anápolis foi uma mudança radical, né, na época, né? Então eu já tinha completado os 20 anos. E na cidade de Paraná foi onde nós nascemos e tivemos uma experiência com Deus, né? Um retiro de carnaval, 5 dias, onde descobrimos o amor de Deus tão grande por nós. E colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. Aí quando meus pais queriam mudar do Paraná para ir para um outro local, nós colocamos em oração e eles optaram pela palavra Anápolis, né? Não conhecia Anápolis, mas passava por Anápolis para chegar no Pará. E aí meu pai e minha mãe veio antes, só nós 3 viemos, entramos em Anápolis. Eu fui na paróquia de Santana, não sabia que Santana era a cidade, era onde nasceu Anápolis, e coloquei nas mãos de Deus pela intercessão de Maria, qual era a vontade de Deus para nós ali, e tivesse a condução de onde nós iríamos ficar. Então em Anápolis nós fomos morar próximo à paróquia, a capela na época, São João Evangelista, hoje paróquia. E aí Deus foi conduzindo as coisas, né? A gente foi se encontrando com as pessoas. Então foi a vontade de Deus que viéssemos para cá, sem saber o que Deus queria ainda para nos construir. Então resumidamente foi mais ou menos isso que foi a vinda para Anápolis, né? E ao entrar na faculdade, eu trabalhei primeiro no laboratório Teuto, 1 ano. E uma vizinha nossa, ela falou: Nário, vai ter um concurso lá na Uniana. Eu falei assim que não tinha dinheiro para fazer inscrição. Ela foi e pagou a inscrição para mim e falou: não é para você fazer, eu vou fazer também. Aí fiz o concurso e pela graça de Deus eu passei em primeiro lugar no concurso. Eu fiquei em terceiro lugar nas provas e na segunda prova, que era datilografia, a soma de tudo, eu fiquei em primeiro, né? Então eu vi também um sinal de Deus, né? Porque fazer um concurso era bem concorrido. E aí entrei na universidade. E na época o meu primeiro trabalho lá foi auxiliar na parte do patrimônio, né? Fiquei 1 semana contando as cadeiras dentro do ginásio. Mas você já tinha feito a faculdade ou só foi trabalhar na faculdade? Fui só trabalhar. Isso, eu trabalhei na área técnica, né, no nível médio, né? E dentro da faculdade a gente vai aprendendo as coisas, né? E aí eu assumi outros trabalhos, né? Fui cuidar da parte do financeiro da Uniana. Na época apenas eu organizava a parte da receita das xerox e das cantinas que tinham, então eu cuidava desse recurso. Aí com o passar do tempo a Uniana se tornou Universidade Estadual de Goiás, então ela se tornou a sede de várias faculdades isoladas que se tornaram uma só. E com isso nós fomos depois mudar para o campus, né, onde estava sendo implantada a sede plena, né, da universidade.
E nessa época eu fiz a faculdade. Aí foi nessa época que eu fiz a faculdade de gestão pública. Ah, tá. Então aí depois que eu fiz o curso de gestão pública, aí os campos se abriram mais. E aí, quando foi em 2010, teve um concurso interno no estado chamado meritocracia, para ser gerente, né? E um desses cursos, processo seletivo, eu passei e fui nomeado gerente de uma área de contratos e convênios. De lá para cá eu nunca parei de gerenciar alguma equipe, né? Aí, graças a Deus, hoje eu estou como gerente financeiro, né? Onde trabalho desde 2017 para cá nessa função, onde nós fazemos pagamento de folha de pagamento, fornecedores de toda a universidade. E é um trabalho bem árduo, mas graças a Deus tem uma equipe boa para ajudar, né? E com relação à fé, com relação ao trabalho, à fé, eu lembro que na UEG, antigamente também tinha o GOL, que eram os grupos de orações internos, né? Isso. E como que foi essa trajetória? Ao mesmo tempo, na faculdade, uma frase que me marcou lá quando eu cheguei era que as palavras convencem, mas os testemunhos arrasam. Então, eu entrei na faculdade para ser testemunha, né? Quando foi em 97, aí surgiu na universidade um trabalho com os universitários chamado Universidades Renovadas, que eram os grupos de orações universitários. Aí eu fui auxiliar esse pessoal lá. E foi um período muito bom, né? A gente fizemos o grupo de oração toda semana, depois teve Santa Missa, depois tivemos vigília na própria universidade, tivemos um retiro também no outro local, só com universitários, chamado Campigol, né? E esse trabalho foi muito bonito, evangelizou muitos jovens, né? E eu também estava junto nesse trabalho com eles. Hoje, atualmente, a gente está recomeçando após a pandemia. Nós iniciamos o terço junto com os funcionários e a Santa Missa toda semana também, né? Nós retomamos os trabalhos. Ainda não deu para implantar o grupo de oração lá no EG, ainda como era antigamente. Mas a nossa proposta no futuro ainda é chegar onde os jovens estão, que é na universidade, lá na academia, né? E a trajetória de se tornar diácono, como que surgiu? Qual período que foi? É uma boa pergunta, porque quando eu cheguei em Anápolis, em 93, eu participei numa ordenação diaconal, lá na catedral. Eu nem sabia o que era um diácono. Na verdade, eu era um pouco leigo às coisas da igreja, né? No sentido assim, da doutrina em si. Aí, na hora que eu participei daquela ordenação, no final, veio uma voz no meu coração dizer que eu ia ser um diácono um dia. Aí eu comecei a pesquisar o que é ser diácono. Aí eu fui percebendo que o diácono, eu gostei, porque ele é o homem da palavra, é o homem da caridade, o homem da liturgia. E ele pode ser casado ou solteiro, né? E eu tive que discernir a vocação primeiro. O que Deus queria de mim? Queria que eu fosse padre ou queria que eu fosse casado? E eu busquei muito o discernimento, muita oração, vigília, novenas. E aí o Senhor conduziu o coração que ia ser casado, mas não tinha nem esposa na época. Então, a vocação diaconal ela surgiu quando eu era solteiro, na minha escuta de Deus. E aí, no dia que eu comecei a namorar com a minha esposa, Cristina, eu falei para ela que eu tinha uma vocação. Ela até assustou, falando: como, você quer namorar comigo, quer ser padre? Eu falei: não, eu tenho uma vocação para ser diácono, e para ser diácono é preciso dar a anuência da esposa por escrito. E mesmo que ela não fosse esposa, ela está no começo, eu falei se ela tinha objeção, não. E ela disse uma seguinte frase: se for da vontade de Deus, para mim tudo bem. Isso em 95 já. Eu comecei a rezar, não partilhei com ninguém, né? As coisas de Deus a gente tem que rezar e guardar em segredo, porque se é de Deus vai acontecer, se não é, por si só ela acaba. E quando foi em 2009, surgiu o curso de teologia na Católica. Aí a voz veio novamente dizendo que era hora de eu assumir o estudo que era teologia para o diaconato. Na época eu era coordenador do Ministério de Pregação da Renovação Carismática. Falei com o coordenador, falei que eu tinha que estudar agora. Não expliquei os motivos muito claros, mas a intenção era por causa do diaconato. Aí quando concluí o curso de teologia, a gente faz uma carta para o bispo, para que o bispo
Aí eu entrei na escola diaconal, mas a carta para ele ter anuência ou não é da nossa vocação. Mas qual o período, quanto tempo? Foi em 2013, foi 4 anos de formação. 4 anos. 2009 começou a teologia, 2013 encerrou, né? E aí eu fiz a carta e ele aceitou, né? Acatou o pedido, né? Então, assim, o que Deus tinha falado comigo em 93, ele confirmou em 2013, né? Com a ordenação que foi em dezembro de 2013. Então, a carta que nós mandamos para o bispo foi no comecinho, acho que foi em julho praticamente, eu me recordo que foi em julho, e aí ele deu o sim, e aí foi, então surgiu nesse chamado de Deus, né? Ele queria que eu fosse diácono, por isso que eu entendo muitas coisas hoje da busca de uma esposa, né? Porque rezava muito para encontrar uma mulher e que tinha que ser de Deus para poder aceitar a vontade de Deus. E eu conheci a Cristina em 93, mas na época se tornamos muito amigos, mas nunca tinha imaginado que poderia ser ela, né? A esposa. Eu namorei com outras pessoas, e aí um belo dia Deus pediu para mim, que eu comecei a fazer as novenas para as minhas candidatas ao namoro, sem elas saberem, né? E aí um dia a Cristina apareceu no grupo de jovens e aí me veio no coração, por que não a Cristina? Eu falei, não, a Cristina é minha amiga, eu acho que amizade é uma coisa. Aí veio mais uma vez a palavra no meu coração, por que você não faz a novena que você fazia para as outras? Aí eu falei, não, a novena eu posso fazer. Aí fiz a novena 9 dias e eu senti um amor muito grande por ela. E aí eu fiz 2 novenas, a terceira novena, mesmos sentimentos, né? Que veio após a conclusão delas. E eu percebi que Deus tinha colocado alguém do meu lado, me conhecido, eu contei toda a minha vida para ela, minha história de vida, e participamos toda semana no grupo de oração, nas missões, então ela sabia da minha missão. E depois de 93 a 95 ela aceitou namorar comigo e nos casamos em 96. Então, 96. 96. Tá, e com relação à teologia, depois que finaliza o curso de teologia, passa a carta? Isso. Esse modelo não é o atual hoje, o atual é um pouco diferente, mas na época você entrava na escola diaconal e na teologia concomitante. Entendi. Né? Era concomitante. Aí na hora que você terminava a teologia, aí você estava apto a fazer a carta de pedido para o bispo. Entendi. Né? Mas você tinha encontros mensais também lá no seminário diocesano. Isso, fazia paralelamente com o seminário, a teologia e o seminário que era pastoral, né? E onde o padre que era o responsável, ele acompanhava cada candidato, percebia se tinha vocação ou não, e aí acompanhando, né? Da nossa turma, me parece que 2 pessoas não pôde concluir, né? Porque a igreja, porque a esposa faleceu num período, tinha criança pequena, e o outro porque realmente a igreja discerniu que não era o momento de ser diácono, né? Aí ficamos 9, né? Eram 11 pessoas da nossa turma. Né? Então hoje, atualmente, eu estou na paróquia São João Evangelista, trabalho na UEG há quase 30 anos e 28 anos de casado. Né? E ano passado tive uma experiência muito profunda após uma dengue, onde fiquei muito debilitado e tive que desmaiei no altar. Eu participei da Santa Missa 6 da tarde e quando foi no horário do ofertório, eu fui arrumar o altar e quando eu vi a âmbula com o corporal, me parece que faltava algo ali. Aí eu falei, padre, está faltando aqui o corporal. E de repente eu desmaiei aos pés dele. E ele achou que eu tinha morrido, né? Chamou as pessoas e eles me acudiram, me levaram para a sacristia, levantou meus pés, fez o primeiro socorro, tinha uma médica e uma enfermeira. E eu sei que depois desse desmaio aos pés do padre, uma amiga nossa do grupo de oração falou, Nário, Deus quer falar contigo, escute-o. Aí eu comecei a falar, nossa, o que o senhor quer falar comigo? E fiquei nessa escuta. Aí eu fui para o médico, me tratei, acompanhei, tomei todos os medicamentos passados e fui falar com a minha diretora espiritual, né? Padre William Santana.
Aí eu partilhei muito que eu abalei emocionalmente muito grande, a minha mente ficou diferente, eu senti coisas que eu nunca tinha sentido na vida, né? E eu vi que a minha mente estava doente, precisava a minha filha, que é psicóloga, falou, Nário, Jaco, você tem que ir para uma terapia. Aí eu fui também na terapia, então tinha terapia com a psicóloga e com a direção espiritual com o padre. E com o padre foi interessante, porque ele disse assim, Diácono, você está sobrecarregado demais, está fazendo coisas que é de padre, não é de diácono. E ele pediu para me voltar para casa, ficar com os filhos, ficar com a esposa, mais tempo com a família, né? E aí ele perguntou como que era a minha rotina. Eu expliquei, eu ia à missa de manhã e de noite, todos os dias, final de semana, todas as missas eu estava presente. Eram 6 missas no final de semana, né? 2 no sábado e 4 no domingo. Aí ele falou assim, e o tempo que você tem para a família? Era pouco. E ele falou, não é assim que Deus quer que você viva. Você vai escolher ir na missa de tal forma que a sua família não sinta a sua falta em casa. Aí eu pensei e falei, nossa, então tem que ser de madrugada, 6h30 da manhã, que é a missa de manhã que eu vou. E no final de semana, pegam apenas uma missa. Para mim foi difícil na época, mas direção espiritual tem que obedecer, né? E foi muito bom ter obedecido, porque eu vi que eu estava vivendo uma vida afastada, fazendo o que era, achando que era vontade de Deus, dedicar 100% às coisas na igreja e deixando também as realidades da faculdade na missão e em casa, na minha presença com a minha família, com os meus filhos, né? E aí eu percebi que eu precisava mudar, e foi graças a essa orientação que o padre teve. Aí eu fui e mudei, comecei a ficar mais em casa, comecei a ficar mais presente em casa e também na missas, conforme o padre orientou, né? Uma vez no final de semana. A comunidade um pouco não entendeu, mas eu estava sobre uma direção espiritual importante. E na psicóloga também disse para mim acompanhar o que o padre disse, e acrescentou também eu tirar férias com a família, fazer viagens, né? Aí meu pai sempre queria que eu viajasse, fazer uma viagem para o Pará, visitar os parentes da minha mãe. Eu falava que eu nunca tinha tempo. E na verdade é porque os compromissos são muitos mesmo, mas tem que saber dizer não para alguns compromissos. E aí eu falei para o meu pai que eu iria esse ano passado, né? Ele assustou, você vai? Eu falei, vou. Aí marcamos uma viagem, tirei férias 20 dias, e foi justamente na época da festa de Santa Clara, mas eu avisei o padre, eu vou fazer essa viagem. Ele falou, não, vai mesmo. E aí foi uma viagem maravilhosa, pude rever parentes que eu nunca tinha mais visto, crescido. Então eu comecei a viver uma realidade que era necessária ser vivida. Ninguém me conhecia mais como o filho mais velho da minha mãe, o neto mais velho dos meus avós, porque eu ficava mais presente aqui na cidade, né? E Deus queria que eu vivesse essa realidade também, como pai, como esposo, como filho, como primo e como sobrinho dos meus tios, né? Então foi uma experiência muito boa, e essa eu sinto que hoje é a vontade de Deus, saber conciliar o tempo, né? Lá na faculdade também eu falava que não estava tendo tempo para missão, de evangelizar, e Deus me acordou de madrugada, pediu para mim rezar. Aí eu comecei a rezar o rosário, terminei o rosário inteiro, comecei a fazer as outras orações e não discerni o que Deus queria. Aí no caminho do meu serviço ele me falou assim, e o serviço na UEG, como está? Na missão. Eu falei, não, eu já tinha falado com o bispo arrumar um padre para me ajudar, e ele falou assim, mas vocês podem rezar o terço, não precisa do padre para rezar o terço. Falou desse jeito. Aí eu procurei todos os católicos que tinha lá no meu setor e começamos o terço naquele mesmo dia. Deus me incomodou a começar o terço. Aí eu falei do terço, nós pedimos para Nossa Senhora arrumar o sacerdote, e 2 semanas seguintes o sacerdote, na semana seguinte mesmo, ele confirmou que iria trabalhar conosco, o padre Jussier. Em agosto nós reiniciamos as Santas Missas, e está sendo uma bênção de Deus, saber de que o que Deus me tinha querido me implantou na universidade, né, como ser sal e luz lá. E a parte da espiritualidade, depois da pandemia, parece que um pouco parou. E ele sentiu o desejo e incomodou nossos corações para voltar a esse trabalho lá na faculdade. E hoje eu estou vivendo assim,
final de semana eu vou numa missa ou duas no máximo, tenho mais presença em casa e na faculdade mais presença também, não a parte profissional apenas, mas também na parte da espiritualidade também, nesses ambientes, onde também nós somos responsáveis de ser sal e luz lá também. Essa experiência de ter muitas atividades, né, no âmbito espiritual, nós passamos também nos Estados Unidos, porque lá é muito corrido, a vida é muito corrida, e o pároco nosso, né, que hoje não é da nossa comunidade, ele está em outra, está na comunidade portuguesa. Todos os brasileiros que chegam, imigrantes no país, ele sempre foca, tem que ir na igreja e tudo mais, mas dá ênfase maior à família, né? Que às vezes, por exemplo, nós que somos pessoas de frente, músicos, às vezes querem pegar todos os compromissos, tocar em todos os eventos e missa, né? Ele fala, não, vai com calma, não queira abraçar tudo de uma vez, porque a vida é corrida e a família em primeiro lugar. Então ele sempre colocou isso para a gente, né, como um foco principal, né, que é uma experiência que ele já teve. Ele é de São Paulo, a comunidade dele acho que era de Guarulhos, não sei de onde que era, não me recordo. Então a experiência dele já é bem sábia também. Muito bom. A relação. E acaba que na época a minha esposa falava sobre esse assunto de eu tentar conciliar bem as coisas, mas acaba que eu não escutava. E eu tive que ficar doente, a minha mente ficou muito debilitada, eu fiquei doente mesmo, precisava de ajuda. E aí hoje eu estou bem melhor, mas na época eu fiquei baratinado, minha cabeça ficou totalmente deprimido, ansioso demais. Enfim, foi uma situação meu humor mudou muito. E aí, realmente, porque estava abraçando tudo. E o nosso corpo não dá conta de fazer tudo. Tem que fazer igual São Francisco. Pega uma coisa e faça ela bem. E acaba que a gente quer envolver em muita coisa e no final vai desgastar, né? Quando você desgasta o corpo, a mente, depois você não quer mais fazer mais nada. E isso estava chegando nesse momento. Talvez, se eu não parasse, eu teria chegado no esgotamento, né? Que hoje tem uma doença, né? É o síndrome de burnout que eles falam, né? Uhum. É os bons que sobrecarregam de tantas funções e talvez porque dedicam muitas coisas e esquecem de conciliar as coisas, né? Que é a vida, a família, o lazer, as outras coisas. Acaba que chega um momento que eles não querem mais ajudar as pessoas, porque chegou num nível de estresse tão elevado que não deram conta mais de prosseguir. Porque, enfim, o equilíbrio, tanto para o bem também, tem que existir. Exatamente. Então, o equilíbrio é para ambos os lados. Então, tudo na vida, ela tem que estar na balança do equilíbrio, né? Seja o equilíbrio para o bem ou para o equilíbrio em todas as atividades normais do dia a dia. Então, assim, para finalizar, qual a mensagem que você pode deixar para o pessoal que está ouvindo isso, esse podcast hoje, né, com relação às atividades do dia a dia, a sobrecarga de atividades, né? Qual que é a mensagem que você passa? Pois é, a mensagem é o que eu estou vivendo hoje, né? Saber viver bem, viver com Deus. E viver com Deus é viver em todas as realidades que você como ser humano vive. Se você é casado, viva bem com a esposa, com os filhos, seja presente com eles, né? E Deus te colocou também para conviver com a igreja, com a comunidade, com os irmãos, mas de tal forma que isso seja para somar, né? Que isso não te tire a sua essência, que é estar presente na sua família, no seu trabalho. Tentar conciliar essas duas vertentes, né? E hoje o importante é você ter essa intimidade com Deus, saber de que você não está trocando a igreja, que é Deus, por uma família que também é Deus. Você está trocando Deus por Deus mesmo. Quer dizer, você está na harmonia das coisas. Então, eu digo a você, né? Saber viver, porque o tempo ele é breve para nossas vidas. Então, saber viver com Deus em todas as realidades que Ele tem nos chamado. Ele quer que nós sejamos testemunhas em todos os ambientes.
seja familiar, profissional, trabalho. E o sustento é essa harmonia que temos que ter com Ele e com os nossos irmãos. Não podemos fazer da igreja um refúgio das coisas, às vezes, mal resolvidas, que pode acontecer nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, né? Às vezes na situação financeira, mas não, saber de que o refúgio é nele, em Deus, né? E Deus, você busca Ele em qualquer realidade que você esteja, na família, no trabalho e também até no lazer, né? Convivendo com as outras pessoas. Qual que é aquela frase que você falou no início sobre a questão do testemunho de vida, a convivência? A primeira frase que eu vi lá na faculdade, né? As palavras convencem, isso, mas o testemunho arrasam, isso, arrasta, né? Arrasta. Isso. Então essa também é uma frase muito importante e verdadeira. Exatamente. Que é mais fácil você mostrar o seu testemunho de vida do que apenas palavras, né? Exatamente. Palavras é ótimo, ela eleva, né, e chega até o local, mas o testemunho é a prova final de tudo, do que tem a acontecer. Exatamente. Por isso que a igreja ela canoniza um homem depois que ele falece, né? Porque ele vê toda a trajetória dele. Quer dizer, vê o testemunho que ele teve durante toda a trajetória de vida. Então, realmente o testemunho, ele mexe com as pessoas, né? Então, é isso. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, com a graça de Deus.